classe e ordem dos números. É bem tranquilo. Eu já coloquei uma sequência aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que na verdade é 123 milhões 456.789. Vou repetir, ó, 123 milhões 456.789. Mas primeiro, vamos entender o que é ordem, o que é classe. Ordem é a posição do número, é a posição que ele ocupa no algarismo, certo? No numeral, né? Ordem, posição do número no numeral. Numeral é o que nós chamamos de caso de conjunto de números. Por exemplo, isso daqui é um numeral. E aí vem classe. Classe é o conjunto de 3 ordens. Entendeu? Não? Então eu quero que você novamente, pegue o caderno e anote isso, porque isso é importante. Ó, ordem, posição do número. Classe, conjunto de 3 ordens. Ordem, posição do número. Classe, conjunto de 3 ordens. Quando eu falo conjunto de 3 ordens, aqui ó, está relacionado a centena, dezena e unidade. Onde eu tenho os 3 juntos, unidade, dezena e centena, nós temos então uma classe. Ó, onde nós temos unidade, dezena e centena, nós temos então uma classe. Ordem é a posição do número, ou seja, unidade é uma ordem, dezena é outra ordem, centena é a outra ordem. Saindo aqui, ó, da direita para a esquerda, nós temos aqui, ó, o 9, uma unidade, o 8, uma dezena, o 7, uma centena. Ou seja, 9 é uma unidade, 8 é uma dezena, 7 é uma centena. Opa! Conjunto de 3 ordens, ó. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, ó. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Isso daqui, então, ó, nós temos a nossa primeira classe. Olha que simples. O conjunto de 3 ordens, nós temos a primeira classe. Não necessariamente as 3 ordens. Pode ter, por exemplo, o número 52. 52 é um número natural que só tem o 2 e o 5. O 2 é a unidade, o 5 é a dezena. É uma classe. Tem só 2. Mas, de maneira geral, quando for aparecer um número maior, você tem 3 ordens. Unidade, dezena, centena. Eu tenho uma classe. Dando continuidade, o 6 é uma unidade, não é? De milhar. Vou colocar o M aqui minúsculo. Unidade de milhar. O 5 é uma dezena de milhar. E o 4 é uma centena de milhar. Dando continuidade na ordem, nós temos aqui, ó, a quarta ordem, a quinta ordem e a sexta ordem. Ou seja, eu tenho novamente 3 ordens consecutivas. Unidade de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Quase que não sai, né? Juntou os 3, eu tenho a nossa segunda classe. Dando continuidade, aqui nós temos a unidade de milhão, vou colocar o M maiúsculo para representar milhão, a dezena de milhão e a centena de milhão. Continuando na ordem, ó, eu tenho aqui a sétima ordem, a oitava ordem e a nona ordem. Eu tenho unidade, dezena e centena. Eu tenho formado então uma classe. Primeira classe, segunda classe, terceira classe. Então nós temos aqui, ó, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, centena, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. O conjunto de 3, unidade, dezena e centena,
uma classe, no caso, primeira classe. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, segunda classe. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, terceira classe. Muito simples, né? Para se entender o conceito. E aí vem para a gente fechar esse primeiro momento. Ordem, posição do número. Da direita para a esquerda nós temos primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e assim sucessivamente. Eu vou até destacar essa linha aqui, ó, como, ó, ordem. Agora, classe. Classe é o conjunto de 3 ordens, não necessariamente 3 ordens, porque eu tenho apenas 2 números formando numeral, ou seja, apenas unidade e dezena, eu ainda estou na primeira classe. Então nós temos, ó, primeira classe, segunda classe, terceira classe. Vamos imaginar esse número, 123.456.789. Se eu perguntar para você, aluno, para você, aluna que está assistindo esse vídeo, qual que é o valor posicional do 6? Isso aí mesmo, o valor posicional do 6 é 6.000, porque é a unidade de milhar. Então o valor posicional do 6 é 6.000. Qual que é a ordem dele? Opa, é a quarta ordem. Qual é a classe? Segunda classe. Entenderam? Um outro exemplo aqui, ó. O 7. Qual que é o valor posicional do 7? O valor posicional do 7 é 700, porque é uma centena. Qual que é a ordem do 7 nesse número? Terceira ordem. Qual é a classe? Primeira classe. Aqui nós temos então, ó, o 3. Qual que é o valor posicional do 3? O valor posicional do 3 é 3 milhões, unidade de milhão. Qual é a ordem? Sétima ordem. Qual é a classe? Terceira classe. Lembrando, aluno, lembrando, aluna, que qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar.